Nossa pregação aqui, de forma sequencial, no livro de Gênesis. Eu te convido a abrir no capítulo 24. Gênesis, capítulo 24. Agradeço o convite, reverendo Silvio, para estar trazendo a palavra do Senhor essa manhã para a igreja. É uma bênção. Capítulo 24, meus irmãos, é o maior capítulo do livro de Gênesis. Ele tem 67 versículos. Nós vamos pregar ele em blocos para uma melhor compreensão essa manhã. Então eu te convido a acompanhar comigo a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos ler de início os versículos 1 ao versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: Cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: A tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Tua palavra foi aberta, lida, Senhor. Que seja o teu Santo Espírito a falar conosco essa manhã. Somos seguros, ó Pai, que Ele transforma nossas palavras e traz para o nosso coração somente o que o Senhor mesmo fala. E é nesse sentido, ó Pai, que oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto de hoje ele fala sobre casamento, né? De uma forma micro, né? Mas de uma forma macro, ele também vai falar da continuação da história da redenção, da aliança que o Senhor mesmo firmou conosco. No capítulo 21, meus irmãos, eu não sei se vocês recordam, mas o reverendo Adelso trouxe aqui a ideia da esposa, né? Quando nós olhamos a esposa numa festa de casamento, nós ficamos estonteantes. Ela está muito bela, bonita, né? Toda adornada. Mas hoje nós vamos ver que para chegar nesse momento teve um preparativo, né? E eu lembro que eu e a Pri, quando nós estávamos nos preparando para o casamento, nós tínhamos muitas coisas para decidir, né? Então, a busca do local onde seria feita a cerimônia. Antes mesmo disso, né, a busca por próprias pessoas que nos ajudariam, como o cerimonial ou a própria dona do local. A gente escolheu as músicas, os padrinhos, os fotógrafos, a filmagem, até as flores, né? Nós escolhemos muitas coisas para pensar. Nós tivemos a ajuda de duas pessoas muito legais, né? A Duda, que era a dona do local lá onde a gente celebrou o casamento, e a Carol, que foi a nossa cerimonial, né? Que nos acompanhou desde o início. Elas caminharam conosco naqueles dias de preparação. E hoje o nosso texto trata exatamente de um momento de preparação, né, e também do casamento de Isaque com Rebeca. O momento em que o Senhor, em sua infinita providência e sustento, preparou esse casamento de Isaque. Então nós vemos a visão micro, né, de um casamento, mas também uma visão macro, né, o sustento. Deus preparou o casamento de Isaque, provendo todas as circunstâncias necessárias para que esse matrimônio ocorresse. Nessa dinâmica, Deus provê os seus parceiros pactuais para efetuar seu plano por meio de atos providenciais. O teólogo Bruce nos traz essa referência. Nosso texto, então, apresenta elementos, meus irmãos, que são interessantes para a nossa caminhada essa manhã. Aqueles elementos próprios de uma narrativa, né? E eu entendi pertinente trazer essa manhã para que a gente acompanhasse a exposição da palavra do Senhor. A narrativa tem aquela ideia do que, quem, como, onde
e por quê. E a gente vai caminhando no texto hoje, pensando um pouco sobre isso. E dos versículos 1 a 9, que nós acabamos de ler, a gente pode pensar no onde, né? Onde procurar. Então, vamos destacar aqui dois importantes temas, né? Um primeiro momento, nós vamos falar sobre um Abraão que agora é um Abraão dedicado, né? Ele vai procurar a esposa para o seu filho, e também o comissionamento do servo, né? O servo aqui, que não é dito o nome dele, mas todos entendem que é Eliezer, né? Então, Abraão dedicado. O texto inicia nos falando acerca de um Abraão que está idoso, né? Bem avançado em anos, né? E Deus o havia abençoado em tudo. E agora ele também chama o seu servo mais antigo para fazer um juramento com a finalidade de buscar a noiva para Isaac. Abraão, então, já tem muito tempo de vida, já desenvolveu ainda mais a sua fé. Nós podemos pensar numa fé agora madura, né? Agora ele se dedica a buscar uma esposa para Isaac. E segundo os costumes daquela época, isso de fato acontecia, né? O pai de fato costumava arranjar um casamento para o seu filho. Mas vejam, Abraão agora já está maduro, né? E ele consegue entender a normatividade do Senhor, né? Ele sabe a orientação do Senhor para a sua vida, como também ele age de forma a glorificar esse Deus maravilhoso. Abraão, de fato, meus irmãos, é guiado por uma sabedoria muito maior que a sua. Diferente é que nós lembramos daquele tempo em que, quando nasceu Ismael, não sei se os irmãos recordam, mas da história ali de Sara e Agar, quando todos eles fizeram tudo sem pensar, sem sequer pedir a orientação do Senhor. Aqui não. Aqui, de fato, a busca pela orientação vem, de fato, do alto, do Senhor, né? Este início é mais uma oportunidade em que Abraão aqui demonstra exercitar a sua fé. Como vemos lá em Hebreus 11, né, que a parte mais destacada na vida de Abraão é, de fato, a sua fé. Uma fé que, segundo Charles Spurgeon, né, é uma espécie de isca espiritual para trazer o resto da família para a rede evangélica, né? Se nós formos pensar no testemunho ali de Abraão para com seu servo, ele está trazendo o seu servo para essa rede familiar, uma rede do evangelho. E aí nós podemos pensar já essa manhã em dois pontos interessantes, né? Será que em nossas diversas ações, né, estamos percebendo qual a normatividade de Deus e qual a nossa melhor resposta para glorificar esse Deus? Abraão entendeu, a partir do momento que ele demonstra sua fé madura, o que Deus tem determinado para nós. E ele também, a partir dos seus atos, passa a glorificar o Senhor. Será que nossas ações cristãs estão servindo como exemplo para as pessoas ao nosso redor? E esse ponto é interessante. Será que aqueles que estão mais próximos de nós, nosso trabalho, nosso meio, eles estão aprendendo acerca do Deus por meio dos nossos testemunhos? É isso que nós vemos a seguir com o comissionamento do servo, né, de Eliezer. Abraão conseguiu. Foi a isca ali, para que, por meio da sua fé, ele convencesse aquele servo também até o Senhor como seu direcionador. Então, o comissionamento do servo começa ali no versículo 3 e vai até o 9, né? O versículo 3 começa com juramento. E esse juramento é interessante, porque ele é feito segundo os costumes da época, onde as mãos são colocadas na coxa. Nós já pregamos aqui algumas vezes sobre essa simbologia, né? Mas ela quer dizer, traz a ideia, né, da descendência, né? Ali a coxa, e alguns vão usar a própria ideia do órgão genital, né? Mas está tratando de descendência. E ali não só a descendência atinente a Isaac, mas a própria descendência de Abraão como um todo, né? Ele seria pai de grande nação. E seguindo os versículos 4 a 6, nós vamos ter o questionamento do servo, quando ele fala, e se a futura noiva não quiser vir? E Abraão, de fato, responde com cautela, enfático, né? Tenha cautela, não leve Isaac para fora da terra prometida pelo Senhor. Abraão sabe que não pode correr o risco de Isaac ficar pela terra que não é a terra da promessa. Isso nós vimos na semana passada com o reverendo Adelson. Abraão, quando chega na terra, ele já compra um pedacinho ali, ele já firma a sua estadia nessa terra, a terra da promessa.
E na sequência nós vemos que Abraão, de fato, reside toda a sua confiança no Senhor. Ele diz que o anjo de Deus irá preceder o servo e a missão terá êxito, versículos 7 a 9. Abraão fala de um Deus do céu e da terra. O Deus Todo-Poderoso vai guiar o servo. Mas ele também desobriga o servo caso a mulher não atenda ao clamor. Abraão sabia que a semente da mulher não poderia vir de um relacionamento com um povo cananita. Lembremos que Cã foi amaldiçoado lá em Gênesis 9. E, portanto, a ideia é que a esposa deveria vir da sua própria família. A condição é essencial para a preservação da semente sagrada pura e não contaminada por qualquer mistura com nações estranhas. A descendência viria, de fato, dos semitas, como nós vimos lá, a descendência a partir de Sem, ali em Gênesis 10. Van Gruningen vai comentar 1 Coríntios 7 e Deuteronômio 7:2, que nós lemos aqui na leitura inicial do culto, que o povo da aliança é um povo santo, escolhido por Deus para ser sua possessão preciosa, e não é para ser manchado e se tornar tão não santificado por um relacionamento, ligando-se a alguém que não é submisso a Deus. Abraão, por experiência, ali nós vimos também um pouco antes a questão do Monte Moriá, né, quando Deus proveu o carneiro ali no lugar de Isaac, também sabia que Deus proveria a esposa desejada. Deus aqui já se mostrava como aquele Jeová Jirê, o Deus provedor. Vemos como Abraão confiante no Senhor, um Abraão confiante no Senhor e repousando nele. Deus proverá a esposa no local certo. E o ponto para nós, meus irmãos, é como nós agimos em circunstâncias semelhantes. Numa busca por uma esposa, ou mesmo numa orientação para a nossa vida cotidiana, será que estamos buscando no local certo, com a orientação do Senhor? A Bíblia é o meio onde Deus relatou histórias e que contém orientação para nós. Na casa de Deus obtemos o ensino dessas histórias das Sagradas Escrituras. Não devemos nos orientar por histórias mundanas, que mais despertam ideias como egotismo, sensualismo, materialismo, pecados como pecados da carne, dos olhos, da soberba. Somos finitos, meus irmãos, e dentro da nossa finitude precisamos dos irmãos e da igreja para crescermos no conhecimento do nosso Deus. Ferro afiando ferro, nosso modelo de progresso na fé, como está previsto lá em Provérbios 27:17. Mas a história continua, meus irmãos, e aí a gente vai ler agora dos versículos 10 a 27. É o segundo momento aqui desse casamento, desse preparativo para o casamento. Acompanhem comigo a leitura da palavra do Senhor a partir do versículo 10 agora. Tomou o servo 10 dos seus camelos, do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade fez ajoelhar os camelos, junto a um poço de água, à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje, e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu ao encontro e disse: Dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: Bebe, meu senhor. E prontamente, deixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: Tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E
Apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos delas, do peso de 10 ciclos de ouro. E lhe perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas: haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual ela deu à luz a Naú. E acrescentou: temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor e disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não tirou a sua benignidade, a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. E aqui, meus irmãos, a gente pode pensar então no como e no quando, né? Vemos nessa segunda cena agora, o servo já comissionado vai buscar a esposa de Isaac. Esse encontro ocorre num poço. Nós vamos ver aqui o exemplo de um servo que tem devoção, um homem de oração. Interessante aqui é que a oração está precedendo a provisão. Nos versículos 10 e 11, temos um rápido preparativo e uma viagem, mas o tempo gasto na viagem deve ter sido de cerca de um mês e meio. E o Senhor os levou ao local certo. Deus atuou e atua, meus irmãos, de forma ordinária, mas Ele também atua de forma extraordinária. Ele chega exatamente na hora, à tarde, como diz o texto. O servo vai na hora em que as moças estariam ali pegando água. Diferente daquele momento, por exemplo, quando Jesus encontra a mulher samaritana lá em João 4, 1 a 6, que ali ao meio-dia, né, aquele horário, as mulheres subestimadas é que iriam pegar as águas, né? O encontro aqui acontece na hora e no momento em que as moças, né, estariam ali pegando água. Nos versículos de 12 a 14, nós vemos a oração do servo, e aqui interessante que ele faz uma espécie de oráculo a Deus, né? Isso é usado, né, ali no pós-Sinai, por exemplo, a gente tem a utilização do Urim e do Tumim, que são situações, né, de oráculo. A gente tem Juízes 6, 36 a 34 também, 36 a 40, não sei se os irmãos lembram, mas é o velo molhado e o piso seco, né? A primeira Samuel 6, 7 a 12 também tem a questão das vacas, se elas vão seguir para um lado ou para o outro, e isso seriam sinais. Para nós hoje isso é um pouco complicado, né? Eles usavam isso aqui no Antigo Testamento porque, de fato, a revelação ainda não estava completa, meus irmãos. Hoje não precisamos recorrer a essas coisas, porque toda a revelação do Senhor já foi nos dada nas Escrituras. Naquele tempo, aqui, como citado alguns versículos, ainda tinha muita coisa para o Senhor nos revelar. Hoje já não, hoje já temos a revelação completa nas Escrituras. O versículo 15 vai falar da resposta, né, a resposta à oração, e olha que interessante, ela é de forma imediata. O texto fala que ainda quando terminava a oração, saiu Rebeca. Foi o caso, por exemplo, semelhante a Isaías 65, 24, que fala: antes que eles clamem, eu responderei, falando que o Senhor responde, né? Enquanto eles ainda estavam falando, eu os ouvirei. O teólogo Bruce, né, ele vai dizer que o tempo da providência de Deus é crucial. A cronometragem providencial de Deus é a chave nessa história e noutros eventos da vida dos patriarcas. Lembremos que com Abraão e Isaac demorou ali cerca de 25 anos ou mais, né? Aqui não, a resposta é imediata. E o texto continua no sentido que aconteceu exatamente como o servo havia orado. O relato de Gênesis 22, o reverendo Silvio trouxe para nós, né, que fala ali no final acerca da família, se confirma aqui. A genealogia da família Rebeca, de fato, tinha a procedência desejada. E seguimos no 26, 27, tendo em vista todo esse ocorrido, né, o servo, então, adora ao Senhor, adoração e louvor, reconhecendo a bondade de Deus. Foi o que, de fato, o servo fez, um sinal de fidelidade do servo e do favor
do Senhor. A palavra hebraica aqui, que quer dizer me guiou, significa em outros lugares das Escrituras, como Êxodo 13, 21, 32, com uma orientação especial de Deus. E o ponto para nós, irmãos, que a ideia é que nós oremos e aguardemos a providência e a orientação do Senhor no tempo dele e na forma dele, certos de que será o melhor para nós. E aí a gente vai para a próxima figura aqui da nossa narrativa, que dos versículos 28 ao 61, que é o quem, né? Quem está sendo buscada, né? E aí começa assim a palavra do Senhor. E a moça correu e contou aos de casa de sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte. Pois, quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia, assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E lhe disse, entra, bendito do Senhor, por que está aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem, descarregando-lhe os camelos, e lhes deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés, e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse, não comerei, enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu-lhe, dize. Então disse, sou servo de Abraão, o Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tornou grande. Deu ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, era já idosa quando lhe deu à luz a um filho, e este deu-lhe tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo, não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito. Porém, irás à casa do meu pai, e a minha família tomarás esposa para o meu filho. Respondi ao meu senhor, talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse, o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará ao bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa do meu pai tomes a esposa para meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento quando fores à minha família. Se não te derem, desobrigado estarás do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo, ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que saí para tirar água, a quem eu disser, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder, bebe, e também tirarei água para os teus camelos, seja essa mulher que o Senhor designou para o filho do meu Senhor. Considerava ainda eu assim do meu íntimo, quando saiu Rebeca, trazendo o seu cântaro ao ombro. Desceu à fonte e tirou a água. E eu lhe disse, peço-te que me dês de beber. Ela respondeu e ela se apressou e baixando o cântaro do ombro, disse, bebe e também darei de beber aos teus camelos. Bebi e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei, de quem és filha? Ela respondeu, filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhe pus um pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E prostrando-me adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se a vez de usar de benevolência e de verdade para com meu senhor, fazei-mo saber, se não, declarai-mo para que eu vá, ou para a direita, ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel, isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença. Toma e vai-te, seja ela a mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor e tirou joias de ouro e de prata e vestido e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo, permiti que eu volte ao meu senhor.
Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu Senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e os servos de Abraão, e a seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tua mãe de milhares, e que tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com as suas moças, e montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Aqui, meus irmãos, nós estamos então diante daquela ideia do quem. Né? Nós vamos ver agora a diferença entre dois procedimentos: o procedimento de Rebeca e o procedimento de Labão. Né? E Labão, nós sabemos que ele surge na história depois também. Então, Labão, versículos 28 a 33. Rebeca chega à sua família, conta toda a história e, de fato, aparece Labão, seu irmão. Este corre para falar com o servo, e o texto fala que isso ocorre quando ele viu o pendente e a pulseira na mão da sua irmã. Labão cresceu o olho, falou com o servo e demonstrou sua hospitalidade, reconhecendo inclusive que o servo era abençoado do Senhor. Reverendo Ronaldo Lidório, ele fala que as nossas ações demonstram planejamento, mas as nossas reações demonstram princípios e valores. Aqui, ao apreciar a reação de Labão, não identificamos elementos desejáveis. Labão era dominado pela cobiça, pelo interesse, talvez uma espécie de um avarento. Né? Mas à frente nas Escrituras nós temos tanto ele como Jacó, né, lutando por questões salariais, Gênesis 29:15. Ele ficou impressionado com os esplêndidos presentes dados pelo servo. As joias que Rebeca ostentava não passaram desapercebidas por ele. E o texto continua, dos versículos 34 a 48, ele vai narrar todos os acontecimentos que já de fato tinham acontecido, né? E nos apresenta a ideia que a presença do servo ali tinha uma finalidade específica, e ele não podia descansar enquanto não cumprisse a sua tarefa. A missão é mais importante que o conforto. E aí a gente pode olhar para Rebeca agora, a partir do versículo 49. A família vai dar a resposta a esse servo. Eles concordam com o casamento. Eles não podem suportar a evidência divina que toda a narrativa carregava. Eles respondem: isto é do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. A ideia de que quando um homem está perto do Senhor e caminhando em seu caminho, outras pessoas o reconhecerão dessa forma. O servo então adorou ao Senhor, mais uma vez ali no versículo 52, e deu todo o crédito a Deus. E a partir daí ele paga o dote, no versículo 53 ao 56. Mas um importante fato acontece ali a partir do 57, que é a resposta de Rebeca. De pronto, ao ser questionada, ela fala: irei. Uma fé não diferente da fé de Abraão. Esse verbo irei, né, que está presente lá em Gênesis 12, 1 a 4, né, quando Abraão de fato também vai. Né? Temos a presença dele também na questão do ide, na grande comissão, e quando Jesus também chamou os seus discípulos. Mas também podemos pensar em Rebeca. Né? Rebeca era cortês, era disposta ao serviço. No encontro do poço vemos essa característica. Rebeca também era hospitaleira, sempre disposta a seguir a orientação de Deus. Rebeca, de fato, tinha aqueles princípios próprios dos cristãos, diferente do que vimos quando avaliamos a característica atinente a Labão. Os versículos 59 a 61 vai falar sobre a despedida, e aqui temos uma espécie de poesia hebraica, né, que é recitada para Rebeca na sua despedida pelos seus parentes. E assim nós podemos caminhar então para a última figura do texto, que vai dos versículos 62 a 67, que é o encontro de Rebeca com Isaac. Diz assim: ora, Isaac vinha
de caminho de Berlá e Rói, porque habitava na terra de Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apeou do camelo. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dela, mãe dele, e tomou a Rebeca. E esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. O encontro de Rebeca e Isaque. Nessa porção é narrado o encontro de Isaque e Rebeca. O narrador informa o propósito de toda aquela história, a ideia do porquê. Como é dito no último versículo, Rebeca ocupa a tenda da mãe de Isaque, o lugar de Sara na história da salvação. Agora é ocupado por Rebeca. Deus conferiu o completo sucesso para a viagem e a busca pela esposa de Isaque. Abraão ainda não se tornou uma grande nação. A sobrevivência da linha ainda estava por um fio. Mas agora Deus providenciou a continuação da linhagem da semente. Deus mostrou toda a sua autoridade, controle e presença. O teólogo Bruce vai falar que esta cena, relatando a dádiva providencial de Rebeca como esposa para Isaque, caracteriza o Senhor promovendo a história da salvação por meio do povo fiel e no processo de aperfeiçoamento. E concluindo, meus irmãos, os teólogos comparam aqui Isaque como um tipo de Jesus Cristo, Eliezer, o servo, como uma espécie de Espírito Santo, e Rebeca como a igreja, mudando o que tem que ser mudado. Jesus, sendo o noivo, espera pela igreja, enquanto o Espírito Santo a prepara e a qualifica para o futuro encontro, para o futuro casamento, a bodas do Cordeiro, como lemos em Apocalipse 19, na leitura responsiva. O servo presenteou Rebeca e o Espírito presenteia a igreja com dons e talentos. Como Rebeca creu em Isaque e o amou sem tê-lo visto, o cristão crê em Cristo, ama-o e alegra-se com ele. Rebeca fez uma longa jornada, que a igreja também faz. Meus irmãos, a pergunta essa manhã é: será que estamos dispostos a seguir Jesus incondicionalmente? Será que confiamos na sua providência? Rebeca é um tipo de igreja. O comentarista diz: ela foi pensada antes de saber e foi escolhida quando não sabia da existência de seu noivo. Assim foi conosco, pois fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Os elementos estruturais dessa narrativa, meus irmãos, aquele que, quem, quando, onde, como e porquê, a fé madura, o local correto para buscar orientação, a oração, o serviço, a hospitalidade, a pronta resposta para seguir, a confiança na providência do Senhor, o aguardar o tempo de Deus, entre tantos outros, fazem diferença na nossa história hoje. São aplicações para nós hoje, como foi para Rebeca, Isaque, Abraão e o servo. Essa é a história micro, mas também reflete algo muito maior, a história da redenção. Ela está se desenvolvendo. Aquela aliança que foi pensada lá na eternidade passada e que vai se cumprir totalmente no futuro, na plenitude dos tempos, Cristo Jesus veio, viveu a vida que deveríamos viver. Eu e você. Morreu também em razão de nossos pecados. Hoje está reinando e vai voltar para encontrar a sua igreja. Como lemos em Apocalipse 19, a história macro. Você já deve ter escrito uma redação com uma nota máxima, ou pelo menos ter visto uma. Aquela narrativa redondinha com todos os elementos presentes. O que, o quem, o onde, o como, o quando e o porquê. Mas eu queria te dizer essa manhã que a narrativa da nossa história é de vida, a minha e a sua. Quem determina a presença dos elementos de forma perfeita é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O dono de todas as histórias. Da história da redenção em Cristo Jesus. A Ele somente toda a honra e toda a glória para sempre. Amém. Vamos orar, meus irmãos?
Senhor Deus, Pai, louvado seja o seu nome, Senhor. O Senhor é o dono da história, o Senhor criou todas as coisas. O Senhor permitiu que as nossas histórias estivessem presentes, ó Pai, na tua história, Deus. Nós te agradecemos porque antes da criação do mundo, Senhor, o Senhor nos elegeu, o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, o Senhor permite que nessa caminhada nós tenhamos, ó Pai, amigos, ó Pai, parceiros na caminhada que, como diz a tua palavra, ajuda o ferro a afiar o ferro, Senhor. Que teu Santo Espírito, ó Pai, continue nos sustentando, nos guardando. Que possamos, ó Pai, como o texto lido essa manhã, parecer mais com Cristo Jesus, parecer mais com teu Filho, ó Pai, para que sejamos, ó Pai, no futuro encontrados, ó Pai, santos na tua presença. Para que quando de fato vier as bodas do Cordeiro, Senhor, possamos ser encontrados fiéis a Ti, Deus. Perdoa, ó Pai, os nossos pecados, perdoa quando não conseguimos, ó Pai, agir e caminhar da forma como o Senhor determinou para nós. A Tua Escritura é tão clara, Senhor, o Senhor não escondeu o que queria que nós fizéssemos, mas muitas vezes, mesmo assim, nós pecamos. E seguros, ó Pai, como vimos aqui, que Cristo Jesus veio, viveu a vida que nós não conseguimos viver e também morreu pelos nossos pecados, ó Pai. Seguro nessas obras é que chegamos a Ti e rogamos que o Senhor nos perdoe os nossos pecados. E também seguros, ó Pai, na Tua onipotência, na Tua bondade, ó Pai, como o Senhor guiou aqui aquele servo, ó Pai, que o Senhor continue nos guiando, que Teu Santo Espírito continue à frente, trazendo para nós, ó Pai, o correto entendimento da Tua palavra e o correto agir, ó Pai, para que a gente possa, de fato e de verdade, darmos bom testemunho, Senhor, e sermos encontrados, ó Pai, como os cristãos verdadeiros, em espírito e em verdade. Senhor, que a Tua palavra seja aplicada ao nosso coração essa manhã e que, ó Pai, o Teu Santo Espírito, de fato, faça com que no nosso caminhar, no nosso dia a dia, a gente possa estar servindo a Ti e aos irmãos, ó Pai, em inteireza de coração. Essa é a nossa oração essa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém.